Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Você nos acompanha aqui na TV Diário, também pode sempre nos acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar programa por programa dos programas mais recentes que estamos produzindo e também pode buscar através do YouTube programas com temas que estejam mais adequados, quem sabe a sua expectativa e muitas vezes até a sua necessidade. Do primeiro até esse programa, todos no YouTube, à sua disposição. E aqui com a presença sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, hoje sem o Diógenes Chaves, né? Porque vez por outra acontece de um de nós não poder estar aqui, mas nós vamos nos esforçar para mantermos, né? E ocuparmos todos os espaços do tempo que está disponível para tratar de mais um tema extremamente importante entre tantos com que somos brindados, estamos sendo brindados através do estudo da doutrina espírita. Presença dos espíritos nas nossas vidas é o tema de hoje. Até que ponto os espíritos estão presentes nas nossas vidas? Eles estão presentes nas nossas vidas? Os espíritos fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia? Eles só nos acompanham em alguns lugares, em situações especiais, ou estão sempre conosco, independente da nossa vontade? Ei, Jorge Brandão. Pois é, um tema muito, muito interessante que foi sugerido aqui pela nossa amiga Márcia, né? E estamos tratando agora no momento oportuno, né? Então é realmente a força dos pensamentos, né? Como eles interagem, como nós interagimos com todos os pensamentos, né? E interessante, né? Nós lembrarmos aqui que nós somos influenciados por pensamentos, nós também influenciamos por pensamentos e nós também nos influenciamos pelos nossos pensamentos. Então isso é muito amplo. E mais ainda, os pensamentos que nos influenciam ou que nós influenciamos, tanto podem ser de espíritos encarnados como desencarnados. Tá? Isso é importante a gente lembrar. E também, normalmente, quando a gente fala assim, os espíritos nos influenciam, a gente pensa, às vezes, também nas más influências, né? Mas espíritos são como nós. Né? São só porque desencarnaram não mudaram, né? Não mudaram, não há mudança brusca na natureza. Então nós sofremos essa influência dependendo dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Então por isso, né, a questão do Livro dos Espíritos 459, né? Eu sei que nós vamos tocar bastante no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a questão. Quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A resposta é, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, essa direção, nós podemos estar também nas nossas mãos, né? De quem está nos dirigindo, quem pode nos dirigir, quem nós permitimos que nos dirijam. Como é que se dá essa relação, Márcia? A nossa relação com o mundo espiritual. São os espíritos que nos visitam, que nos acompanham, nós que evocamos, nós que chamamos. Quem é que digamos assim... Ditas regras. O lado estabelece de cá, as regras. ou o lado de lá. Quem é que abre as portas? É curioso pensar nessa questão, porque muitas vezes a gente não vive como se espíritos fossem, né? Ainda que espíritas sejamos nós, tenhamos a consciência dessa interferência espiritual, porque está claro na obra espírita tudo isso, temos contato com a mediunidade de maneira mais próxima no dia a dia, né? A maioria de nós convive com médiuns e nos trabalhos que se realizam no movimento espírita. E ainda assim, às vezes, a gente deixa de trazer esse pensamento, essa convicção para aquelas questões mais corriqueiras do dia a dia. Como se vivêssemos individualmente, sem essa interferência. Como se fôssemos uma bolha. Exatamente. Até para nós que temos essa consciência um pouco mais clara por conta da vivência prática do trabalho espírita, fica difícil e a gente desconecta desse processo. Imaginemos, então, as pessoas que sequer imaginam essa
conexão de maneira tão intensa no seu dia a dia, que andam um pouco mais desvinculadas dessa proposta espiritual, né? Sabemos o quanto é difícil. Então, realmente, essa relação de interferência, vem a espiritualidade nos dizer que ela é constante, perene e ela é mais intrínseca, próxima, conectada conosco do que podemos supor, ao ponto dessa questão trabalhar justamente nesse nível. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E dirigir algo é dar direção a alguma coisa. É grave a fala da espiritualidade nesse sentido, né? E aí, claro que vem todos os desdobramentos a respeito do quanto a gente permite isso e o quanto a gente vai conseguir direcionar também nosso pensamento, sentimento e conduzir nossas vidas ao ponto de não se interferir tanto nesse processo. Porque uns se permitem mais esse processo de direção e outros menos. E como isso se dá, é que são os meandros que a espiritualidade nos possibilita compreender, estudar, para que a gente saiba, né, navegar adequadamente nesse processo. Mas que estamos num mar de espíritos, né, sentindo o impacto e a vibração Um mar de pensamentos. Exatamente. Isso estamos com certeza, né? Pois é, o item 6 da introdução ao estudo da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, na tradução de José Herculano Pires, diz o seguinte: os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios. E dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra, constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram. E ele traz uma série, né, de pontos que enaltecem esta presença dos espíritos. E como é que se estabelece a relação do mundo espiritual com o mundo material? Porque o mundo espiritual é o mundo normal. O mundo, digamos, anormal, porque é passageiro, é o mundo em que estamos hoje mergulhados, vivendo como seres humanos, guardando dentro de nós, agasalhando dentro de nós um espírito que é imortal. E daí se dá a comunicação. Por isso Jorge falou, a comunicação entre nós que estamos aqui, como a gente diz no estudo da doutrina espírita, encarnados. Se dá essa comunicação entre nós, mas se dá também permanentemente com o mundo espiritual. Tem uma passagem do livro do Marcel Sotomayor, que inspirou o filme Allan Kardec, em que tem um momento que até chega a ser chega a ser hilário, né, no filme, quando a esposa de Kardec está falando exatamente sobre isso, sobre a presença do mundo espiritual permanentemente na nossa existência, e diz para ela que os espíritos estão sempre junto conosco, em todos os lugares. E ela pergunta para ele: em todos? Sim, em todos os lugares, em todos os momentos. Né? Agora, nós podemos abrir, como a Márcia disse, né, esta porta ou mantê-la fechada, mas vai depender de uma série de circunstâncias que a gente vai tentar ir analisando e colocando no decorrer do programa. Certo. Complementando ali também, colaborando com o que a Márcia falou, né, nessa questão, eu lembro da fala de um palestrante, agora fugiu o nome dele, daqui a pouquinho eu me lembro, e que ele diz assim: não é por o cego não enxergar a luz do sol que ela deixa de existir. Né? Então não é por nós ignorarmos isso, né, que eles vão deixar, essas influências vão deixar de acontecer. Né? Porque tudo é sintonia e afinidade. Né? Então nós estamos nesse emaranhado de pensamentos, né? E o pensamento é uma força muito maior do que a força eletromagnética, mas todas as nossas células do nosso corpo, elas têm uma relação eletromagnética de átomos, prótons, nêutrons, né? Então todos os nossos pensamentos, quando nós pensamos, sejam pensamentos bons ou pensamentos mesmo equivocados ou pensamentos maus, nossas células ficam impregnadas desses pensamentos. Né? Então é muito importante, né? Por isso que Jesus sempre nos disse, né, o vigiai e orai. Ou seja, fique atento, né, o que tu está pensando, o que tu está atraindo, porque André Luiz nos explica que quando nós pensamos, enquanto nós estamos sempre pensando, é como se tivesse uma tela
uma tela grande, uma tela, vamos dizer hoje, que é o mais avançado, de LED, ali os nossos pensamentos estão ali presentes. E isso, para a espiritualidade, é muito fácil interagir. Né? É muito fácil participar dessas cenas que nós estamos criando, dessas tendências boas ou más que nós temos. Né? Então, e isso nós precisamos considerar muito essa questão da afinidade, né? Do nossos pensamentos, né, do que nós estamos realmente. Raul Teixeira. Raul. Vocês gostam tanto do Raul, também gosto dele, gosto né? muito. Foi ele que falou essa questão do cego não enxerga o sol, mas ele existe. Claro. Né? Tu pode não entender, não saber, por isso que é importante o conhecimento, né? É verdade. Por isso é importante a gente entender, aprender. O Espiritismo nos traz esse conhecimento de uma forma tão clara, tão cristalina. Né? Há quase 200 anos que existe o Livro dos Espíritos e não tem uma questão que seja contestada. Que se diga assim, não, estava errado. E Kardec sempre disse, né, quando estiver alguma coisa que a ciência esteja contra a ciência ou contra a fé de Jesus, o Espiritismo se retrata. Segura aquele ponto e fica com a ciência. Exatamente. Mas até agora, tudo que aconteceu, a gente não conseguiu entender no Espiritismo, aguardou a ciência. É isso que ele queria dizer. A ciência está vindo, dá um testemunho. Exatamente. Está dando as mãos para a espiritualidade, a questão da espiritualidade. Está reconhecendo a existência da espiritualidade como algo a gente precisa tocar, né? Tomé pediu isso para Jesus, queria tocar nas chagas para se convencer. Sim. A ciência está comprovando tudo que a gente vem estudando. E se a gente analisar a física quântica, ela tem poucas décadas. Né? Naquela época mal se tinha alguma noção de física, né? E tudo está muito, muito, muito adiantado, né? Muito adiantado, e nós vamos nos aproximando disso, e à medida que a gente vai se aproximando, compreendendo, nós vamos tendo essa compreensão, nós vamos serenando, né? Nós vamos conseguindo dar valor ao que tem valor. Embora, é claro, a gente resvale muitas vezes, a gente se perca, né? Mas nós temos esse norte, que hoje se fala tanto da importância de um propósito, do ideal, né? Como é bom, né? Não é nada fanático, não é fanatismo, sabe? É entendimento claro do que realmente nós estamos fazendo aqui. É verdade. Márcio, quem é que dá o start? Quem é que chama quem? Já que existe essa relação. Bom, agora eu quero chamar o espírito que está me acompanhando. Quem é que começa esse processo de comunicação? É daqui para lá ou é de lá para cá? É importante a gente ter consciência de quem é essa galera que está do lado de lá, né? Primeiramente. Quem são esses espíritos? Aí vem a espiritualidade nos dizer. Os espíritos são as almas dos homens que viveram. Os espíritos são as almas de espíritos que estavam aqui encarnados, de pessoas que estavam aqui convivendo. Na Terra tem gente corrupta, tem gente má, tem gente de boas intenções, tem gente de todo tipo, de todo pensamento, de toda tendência. E essas almas, quando desencarnam, partem para o mundo espiritual carregando a bagagem que tem, o conteúdo que tem, e não vão mudar de forma nenhuma magicamente do dia para a noite pelo fato de simplesmente de ter cerrado os olhos no corpo físico. Segue com os mesmos propósitos até despertarem, recomeçarem novas etapas, receberem uma interferência maior, um impacto da vida de forma diferente que façam a despertar, né? Mas isso vai levar um tempo. E são essas almas que atuam no mundo espiritual, ou seja, muito parecida com aquelas que estão aqui atuando no mundo carnal. Então esse processo se dá tanto daqui para lá, quanto de lá para cá, no mesmo nível, porque quando a gente fala em vibração e interferência, é de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, né? Entre encarnados isso acontece, a gente não se interfere negativamente aqui entre as almas encarnadas também, prejudica pessoas ou auxilia pessoas, de acordo com os nossos interesses pessoais, nossas tendências, vibrações, é a mesma coisa, o processo é o mesmo. A gente tem dificuldade de compreender quando sai do campo da matéria, né? Isso que você falava, Jorge. Não precisa nem ir para a questão mais grave, assim, que poderíamos dizer, aquilo que a gente não consegue comparar muito, o que é ser cego. Mas trabalhamos com questões mais palpáveis para nós. O microscópico, que veio possibilitar enxergar uma bactéria que não se podia ver antes. Até a criação do microscópico, a gente achava que esses bichinhos invisíveis, que causavam morte e pavor à humanidade, não existiam.
E veio a ciência possibilitar essa percepção mais ampliada. Então a gente percebe que tudo caminha por isso mesmo. A nossa razão precisa de base sólida para se formar, se construir e a gente conseguir atingir e entender algumas questões. Né? O que foi o avanço da ciência na área do cérebro, da identificação desses processos psíquicos. O que foi o avanço da ciência na área científica que possibilitou ali os estudos psicológicos da alma humana, saindo do campo da matéria e dizendo, opa, não é só corpo biológico que está no processo, tem toda uma interferência mental ali que possibilita saúde ou doença na alma humana, né? Então a gente percebe realmente a ciência caminhando, conforme Kardec disse que aconteceria, possibilitando embasamento sólido para nossa possibilidade de exercer a fé com mais respaldo, né, da nossa razão também, para sair do campo da fé cega e realmente se pautar em bases sólidas, né? A partir do avanço da ciência se pôde observar um cérebro em funcionamento e dizer qual a área do cérebro está em intensa atividade no momento que a pessoa está lembrando de alguma coisa. Olha a tese que temos aí para a fundamentação espírita quando vamos falar de vida após a morte, de lembranças de vidas após a morte, lembranças de vidas anteriores, crianças que falam de uma história que é muito real. Essas crianças foram observadas, estudos sérios catalogados hoje por espíritos renomados encarnados na Terra, ateus, cientistas de peso, trabalhando essa questão da reencarnação com material substancial científico, para dizer que aquelas crianças, no momento que estão relatando com clareza de detalhes uma experiência passada, estão em intensa atividade cerebral e ciência comprovando isso da área da lembrança, da memória, hipocampo. Não é o lombo frontal da criatividade da criança em intensa atividade ali. Não, é a memória da criança. Explica isso agora. Como assim ela está relatando uma vida, uma outra experiência, dizendo o número do seguro social que ela tinha numa encarnação passada? E a área da memória em intensa atividade. Isso é comprovado. O que ela fala é comprovado. Né? Porque a ciência está ali. Se é material que serve, em países mais avançados até, para trabalhar a descoberta de crimes, porque hoje essa técnica já é utilizada para saber se o indivíduo está dizendo a verdade ou não, isso está sendo utilizado também como ferramenta de trabalho para identificar o mundo espiritual, para identificar a lembrança que está vindo ali, as memórias. Como isso acontece, eu não sei. Temos alguns relatos de cientistas sérios, mas que acontece, acontece. Essa criança está lembrando desse episódio. Como está se dando, ainda haverão necessidade de avanços nesse sentido, né? E tudo isso vai dar embasamento para a gente entender como é que se processa essa situação dessa interferência espiritual daqui para lá, de lá para cá, e percebemos que acontece dos dois lados, exatamente. Quando a gente tem alguma perda significativa, né, tudo que a gente quer é estabelecer contato com o ente querido. E uma das primeiras coisas que eu aprendi vem do Chico Xavier. O telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Espera. No momento certo, tudo vai acontecer. Por quê? Porque tudo vai acontecer quando tem que acontecer. Né? Quando quem está do lado de lá estiver preparado, porque, como a Márcia acabou de dizer, ressaltou bem... Está mais em equilíbrio, né? Exatamente. Não é uma virada, de uma transformação como um passe de mágica. Né? Morreu para esta vida, morreu entre aspas. Né? Mudou completamente. Não, vai continuar a sua caminhada. Porque o que há de essencial aqui é o espírito. E esse é o espírito, esse espírito que nós somos, na verdade, é o que seremos do lado de lá. Então, todo o progresso vai depender da evolução natural, da disposição de aprender, da capacidade de aprender, do querer aprender. Tá? Então, quando houver condição para que essa comunicação se estabeleça, que o espírito do lado de lá estiver preparado, e quando tiver alguma coisa contributiva para trazer, exatamente, não é só para fazer a comunicação, para dizer, não, eu estou aqui. Ó. Especulação. Especulação, não é especulação. E quando nós estivermos preparados também para receber. Né? Divaldo tem vários exemplos de mensagens que ele recebeu do lado de lá e mudou para informar para quem estava esperando aqui. Porque quem estava esperando aqui não estava preparado para aquela informação. Então é um processo simples e ao mesmo tempo complexo. E essa tua observação, Vicente, do Divaldo, ele relata um fato que aconteceu quando ele estava aqui em Santa Maria, lá no Malé, naquele pavilhão, ele veio várias vezes aqui, e ele estava ali autografando o livro, e uma mãe chegou para ele e disse assim: Divaldo, por favor, me traz uma mensagem do meu filho, que meu filho morreu num acidente trágico, né? E aí o Divaldo
recebeu a informação do filho, se comunicou com ele, disse assim, diz para ela que ela é culpada da minha morte, porque ela não me deu limites, e ela me deu um carro quando eu tinha 16 anos. Aí, o que o Divaldo, como um médium, vai fazer? Ele vai filtrar, ele vai dizer, olha, faça orações pelo seu filho, tenha paciência, uma hora vai ter uma comunicação, como tu diz, porque realmente não é o momento, e não há condições, né? Claro que o médium, o Divaldo, um médium de muita experiência, né? Uma referência para todos nós, né? Mas isso acontece realmente, né? É verdade. E de que adiantaria despertar o sentimento de culpa daquela mãe, Isso. possibilitando uma sintonia, uma conexão de dor e sofrimento ali, que não seria o adequado. Nada, não né? ajudaria em nada. Com certeza. E eu nós estamos finalizando, quero contar no próximo bloco um caso desse de obsessão dos dois lados, né? Como funciona. Numa sessão mediúnica lá do Lar Joaquim, nós tivemos um exemplo muito, muito interessante. Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo, voltar em seguida, né, com esse tema que é extremamente amplo, que desperta atenção, interesse, vontade de saber, de conhecer, de mergulhar. E é isso que a gente vai continuar fazendo na sequência desta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida na TV Diário, que você pode sempre nos acompanhar aqui pela TV Diário e também através do YouTube, acompanhar os programas um a um e buscar os programas lá de trás, desde a primeira edição. Aliás, o Jorge até nos trouxe um depoimento antes da gente começar o programa de hoje, né, de pessoas que disseram para ele que estão acompanhando os programas de agora. Então, eu sempre acompanho o mais recente e o mais antigo, tá? E vamos passando a fila, pegando vários dos temas que nós já aqui
tratamos. Sobre o tema de hoje, a presença do mundo espiritual nas nossas vidas, ainda no item 6 da introdução ao estudo da doutrina espírita, diz o seguinte, ó: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Sobrevivente a tudo. Depois até eu vou explicar porque que eu estou grifando, digamos assim, né, enfatizando essa informação trazida pelo mundo espiritual. E diz mais, o mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então, nós viemos do mundo espiritual, estamos passando por aqui, por esta experiência corporal, material, humana, e voltaremos na sequência da nossa caminhada. Tudo muito natural, porque às vezes, eu até já recebi esse depoimento de alguém que foi, por exemplo, pela primeira vez para assistir uma doutrinária, para acompanhar, enfim, uma reunião espírita, né? Doutrinária, a prece, a harmonização e o passe, e depois, mas não vi nada de especial. Não vi nenhum espírito circulando por aqui, tudo muito normal, porque é normal, não é? Isso. Nós nos tranquilizamos um pouquinho, porque agora no intervalo nós chegamos a uma definição que nós vamos ter esse programa, a parte 2. Parte 2. Porque realmente são muitas informações, né? Muitas informações que a gente tem, né, desse conteúdo. Então, com tranquilidade, a gente vai fazer a segunda parte, depois já com a presença do Diógenes aqui também, né? Então, o próximo programa vai ser na mesma linha, né, da influência dos pensamentos, né, nas nossas vidas, né? Eu tenho uma experiência, e essas experiências que marcam, né? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, né, numa sessão mediúnica, e é bom aqui também falar um pouquinho sobre o que é uma sessão mediúnica, né? Porque as pessoas às vezes pensam, pô, sessão mediúnica, negócio... É justamente isso que ele falou, né? A pessoa vai procurando o fenômeno na casa espírita, né? Exatamente. O fenômeno acontece, mas num momento mais reservado, pessoas um pouco mais ambientadas, preparadas, né? com conhecimento, né? Com conhecimento. Então nós temos um grupo, assim como existem milhares de grupos de estudo e mediúnico no Brasil, lá no Lar Joaquina nós temos 21 grupos entre de estudo e mediúnica, né? O que acontece? Na primeira parte a gente faz um estudo, normalmente baseado nas obras básicas, né? Estudo, reflexão, troca de ideia, né? E a segunda parte é a parte mediúnica, onde acontecem as manifestações mediúnicas através dos médiuns, né? São manifestações que, através da psicofonia, ou seja, o médium fala o que o espírito está se comunicando, ou através da psicografia também, ou escrevendo o que o espírito quer dizer, e também existem alguns médiuns que têm alguma evidência, né, que ajudam no processo porque enxergam ali o que está acontecendo, né, o que está acontecendo com aquele espírito. Mas, resumindo, uma comunicação que esteve conosco lá, de um espírito que se manifestou através do médium e disse, olha, eu estou sofrendo muito porque eu ando perambulando pelos bares, né, junto com os que estão buscando o álcool. Né? Aí nós perguntamos, né, mas por que tu está... Por que tu continua? Se tu está sofrendo, por que tu continua? E aí ele explicou o seguinte, olha, eu realmente fui alcoólatra na minha última encarnação. E me aproximei de algumas pessoas com tendência ao alcoolismo, induzi a continuarem, né? Aproveitei aquela vontade, que é através disso que os espíritos nos influenciam, aquela vontade influenciei e comecei a ir com ele no bar. Só que agora... ele não deixa mais eu sair, né? Ele me chama, ele me influenciou tanto que eu não consigo mais me desligar dele. Então, nesse caso, já fica difícil saber quem é o obsessor e quem é o obsidiado. Né? Então, as influências estão nos dois campos. Né? E ele estava ali pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda para que ele conseguisse se libertar daquelas pessoas que ele estava influenciando, que agora ele já estava consciente que aquilo não levava a nada. Né? Então o sofrimento era muito grande, né? Então isso mostra que realmente as influências estão nos dois níveis, né? E que cabe realmente a nós também fazer de novo essa vigilância, né? Às vezes chega a um nível de processo de simbiose, poderíamos assim dizer, né? Tão grave, que fica difícil separar ali quem interfere em quem, né? A gente até tem alguns relatos espíritas nesse sentido, em obras,
onde tem casos, histórias, né? Irmão X tem algumas histórias também, André Luiz traz muito desse conteúdo, né? Divaldo traz muita abordagem nesse sentido, ao ponto de muitas vezes uma ruptura num processo desobsessivo poderá gerar dano energético ao encarnado, ao ponto dele sofrer abalo físico, ao ponto de chegar a um extremo de gravidade, às vezes, de poder acontecer até um desencarne do encarnado por conta do nível de conexão, aonde, às vezes, para recuperar aquela situação, uma intervenção teria que levar ao desencarne também o encarnado ali, para que o processo começasse de desligamento a acontecer. Níveis mais graves, mas que podem acontecer. Então, realmente, essa conexão, ela é muito grave, né? Começa com uma obsessão simples, né? Uma interferência que a gente nem se dá conta, e a gente vai cedendo às vezes, vai permitindo esse processo acontecer, ao ponto da gente se nutrir daquela energia, e quando ela se afasta, que é o que acontecia, ele sentia falta. Ele sentia falta, e a vibração conectava com o espírito novamente e atraía energeticamente. E ele, onde ele estava, ele sentia e se via jogado naquele processo de conexão, como um imã que puxa. E dizia, né? Vamos lá pro bar. Não. E é inconsciente, porque a gente vibra. E aonde a gente está, aonde o nosso pensamento acaba se conectando, né? O que vocês estão dizendo, na doutrina, tem várias formas de ser traduzido. Eu continuo aqui, né, com o resumo aqui do item 6, da introdução, estudo da introdução ao Livro dos Espíritos, em que diz o seguinte, e que faz essa distinção no próprio mundo espiritual, porque às vezes a gente tem a ideia de que não, morreu, está tudo igual do outro lado. Está tudo igual do outro lado. É o mesmo processo. Também como já foi dito aqui. Assim como existem entre nós os que têm maior conhecimento, os que são mais evoluídos, né? Existem aqueles que estão mais atrasados, aqueles que estão ainda vivendo situações de desequilíbrio e por isso perdidos. E existem também, né, situações semelhantes no mundo espiritual. Tanto que no Livro dos Espíritos, nesse estudo da introdução, é dito, os espíritos pertencem a diferentes classes. Pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem em inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, né, humanas. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E se comprazem com o mal. Então, esse processo evolutivo, né, nós estamos vivendo aqui uma parte dele. Mas ele vai continuar. Porque nós somos hoje o resultado do que nós fomos no nosso passado. Em muitas e muitas existências. Muitas encarnações. Eu tenho dito até nas exposições, nas palestras, olha, nós que estamos aqui já viemos de muito longe. Já viemos de muito longe. A nossa existência não começou agora, quando chegamos aqui, né, trazidos pela cegonha. Né? Não é do berço ao túmulo. É só uma passagem. Nós viemos de muito longe. E aí pela minha imperfeição, eu tenho certeza que eu vou ainda viver muitas e muitas encarnações, até que um dia eu possa chegar nesse estágio. E todos nós chegaremos, cada um no seu tempo. Sim. E essa questão das encarnações é muito interessante. Tem uma passagem que André Luiz nos conta que um espírito estava muito embrutecido e não se conseguia ter acesso a ele. Né? Ele estava junto com Alexandre, com os outros espíritos, tentando tocar nele, e aí chegou um outro espírito superior e disse assim, ele não está ouvindo vocês, né? Não está atendendo, chama ele de Conde. Aí o André Luiz disse, Conde, e ele, opa, alguém me chamou. É que em 4 encarnações atrás ele tinha sido Conde, e aquilo ali para ele ficou assim... Acionado na soberba. Na soberba do Conde. Então, muitas vezes nós temos comportamentos que nós mesmos estranhamos, mas nós somos muitos. Nós somos a soma de muitas encarnações. Sim. E às vezes a gente tem uma certa afinidade, até nem sabe bem porquê, né? De alguma coisa. E isso realmente influencia, né? É verdade. E essa interferência, ela é muito sutil, né? E a espiritualidade, ela nos mapeia
tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que querem nos interferir positivamente, vai nos auxiliar nas nossas dificuldades ali, puxando os gatilhos adequados para que a gente consiga se dar bem, para que a gente consiga fazer a coisa certa. A espiritualidade, estrategicamente, como um pai, como uma mãe faz com o filho, vai trabalhando ali, dando os puxões necessários para que ele possa voar. E é assim que acontece com a equipe superior. Mas também acontece com a equipe inferior, muito capacitada, que mapeia a alma do indivíduo ali, observando as tendências, as dificuldades, fracos, os pontos fortes. os calcanhares de Aquiles, né? Um espírito, por exemplo, que quer interferir para o álcool, ele não vai interferir em alguém que não tem essa tendência, que não tem o hábito, que não tem uma cultura já envolvida com o álcool, né? Não vai interferir de maneira mais direta aquele que quer conduzir a agressividade, uma pessoa pacífica, que jamais levantaria o tom de voz, inclusive. Então, eles mapeiam onde é que está o ponto fraco dessa pessoa e vai trabalhando aquelas questões ali para justamente levá-lo ao desequilíbrio, porque o desequilíbrio possibilita outras brechas e a interferência começa a acontecer de maneira sutil. Ou seja, o encarnado precisa achar que o pensamento é dele, que ele está no controle, está no comando. Então, eles vão sugerindo algumas questões. E, de repente, essa conexão vai se tornando mais intensa ao ponto dessa direção passar para a espiritualidade. E aí a gente perde um pouco esse controle. Sim. Mas nunca vai ser algo muito diverso daquilo que é o nosso ambiente de tendências. Então, para alguém que está se liberando de um vício, por exemplo, é bastante difícil, porque não é só a questão física e biológica, é a liberação da conexão que está posta ali no campo da vibração e da interferência também. É buscar ajuda, né? Exatamente, em todos os níveis, para todas as nossas dificuldades. Aquele que tem uma certa tendência à infidelidade, é natural que a interferência ali, numa ocasião, numa situação, mas que mal tem, né? Ela nem vai ficar sabendo, ele nem vai ficar sabendo, e aquilo vem de maneira sutil. Se a pessoa já tem uma certa tendência, ele vai naquele pensamento e acaba delinquindo novamente e gerando processos de culpa, de dor para ele, que vai possibilitar a conexão que o espírito quer. Viu, tu não presta, tu é imprestável, depois a fala muda. A fala da espiritualidade depois muda. Totalmente. Tua vida não merece, você não merece respeito de ninguém, o que tu tá fazendo aqui ainda? Exatamente. E aí a rasteira é mais complexa. E a intenção é justamente essa. Um espírito jamais vai te matar. Porque se você morrer pelas mãos de um espírito, você volta para a espiritualidade como vítima e o espírito não tem acesso a você. Você foi vítima do processo. O espírito inferior, ele não vai ter acesso a você. Ele quer que você se mate. Então, toda a interferência vai ser nesse sentido, para que esse pensamento venha, se construa e você cometa o ato. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Sim, mais um fato que me chama a atenção, Márcia, porque tu falou dessa questão do suicídio agora, da influência dos espíritos. Nós tivemos um caso também lá na mesa mediúnica lá, de um ex-jogador de cartas no Clube Caixeral, ali antigamente se jogava carta com muito dinheiro. E ele foi jogando, ele era viciado no jogo, e ele acabou no final colocando a chave da casa dele como para tentar quitar tudo. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu. E ele saiu a pé e pensou, começou a formular o pensamento do suicídio. Se eu me mato, eu não entrego a casa. Vai ficar a minha palavra. E ele começou a ir em direção à garganta do diabo, que ele constou com detalhe, ela estava em obras. Foi lá na década de 60, 70, ela estava em obras ainda. E ele chegou lá, e quando ele se jogou, ele ouviu as gargalhadas dizendo assim, vai palhaço, e ele ainda tentou se agarrar e engatou o braço num ferro e quebrou o braço. Então ele contou com detalhes as más influências podem fazer, mas na hora de fazer elas saem fora. Agora é contigo, né? Agora tu é o responsável, bem como tu disse, Márcia, né? Então como é importante isso, né? Da gente começar a baixar o nosso nível de pensamento, nós vamos atrair pensamentos muito similares, né? Muito ruins, né? Mas e aí, como é que a gente, mortal comum, pode fazer a distinção entre bons e maus espíritos, entre boas e más influências? Questão 461 do Livro dos Espíritos. Vou estudar, não fala. Vou estudar e até o próximo capítulo do programa. Não, mas é importante a gente falar, né? Resumindo essa questão, os espíritos dizem, isso não é tão importante. O importante é se são pensamentos bons,
Né? A natureza do pensamento. A natureza do pensamento é muito mais importante se ele é teu ou não é teu. Né? Então, às vezes, a gente... Porque senão, onde estaria o livre-arbítrio? A gente dizia, não, esse pensamento não é meu, esse é meu. Entende? Então, essa distinção é muito sutil mesmo, é muito difícil. Né? Exato. E, às vezes, não é nem pro mal, nem pro bem, é neutro. Mas é uma interferência que tu não tá se dando conta. O Alberto Almeida conta da irmã dele, né, que é médium. E aí, certa vez, ela acordou de manhã, se vestiu com uma roupa mais alegórica, assim, o estilo cigana, colocou uma pedrinha na testa e saiu para trabalhar e estava toda animada naquele dia, assim, parecia uma cigana mesmo. Chegou à noite na reunião mediúnica, o Alberto estava na reunião também, manifestou a cigana, ela já estava conectada, já estava próxima. E aí terminou a reunião mediúnica e ele conta, né, de maneira cômica, assim, e aí minha irmã disse, pá, que sacanagem isso, a gente não tem nem mais como ter pensamentos próprios. Eu achando que eu estava num dia animado, querendo me vestir como cigana, era total interferência do espírito, passou a comunicação, ela já voltou à realidade. Era uma interferência sutil, mas intensa, ao ponto de alterar a personalidade dela, trocou a roupa, mudou, procurou peças estranhas no roupeiro, criou um estereótipo diferente da realidade dela. Pela simples aproximação para o atendimento que se daria logo mais. E a gente não se dá conta o quanto isso acontece. É verdade. Olha, a espiritualidade, corroborando, concordando com o que vocês disseram. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade, e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem, ou seja, pessoas preparadas para receberem e para entenderem, né, esses processos de comunicação. Preparadas e harmonizadas, né, no mesmo princípio, né? É verdade. É importante isso. Né? Sem dúvida. Eu trago aqui uma partezinha do Evangelho de Lucas, 11, 21 a 28. Né? Isso talvez é muito interessante. Eu ouvi já vários expositores e estudiosos do Espiritismo citar, onde diz assim, nessa parte do Evangelho de Lucas: quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, os seus bens estão seguros. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira deles a armadura em quem confiava e divide os seus despojos. Né? Essa passagem não quer dizer, porque cristão, a arma do cristão é o amor, né? Jesus não falaria em armas no sentido real, mas essa arma que nós temos, que é da vigilância, né? Que é realmente de manter dentro do possível, assim que nós temos altos e baixos, porque nós somos imperfeitos, mas dentro do possível manter os pensamentos elevados e nos mantermos vigilantes, porque ele está falando aqui da nossa casa mental, né? Do que realmente nós permitimos. Chico Xavier sempre disse que os obsessores podem até ser maus, mas eles são educados, eles só entram quando a porta está aberta. Ah, sim, é verdade. Por isso depende sempre das nossas escolhas, né? Com certeza. E nesse processo, o quanto para a vigilância é necessário o autoconhecimento, né? Exatamente. Para a gente identificar, para conseguir perceber quando se aproxima determinada situação de mim, me acionando, o que eu sinto? O processo de raiva, eu já sinto uma ansiedade diferente, e isso normalmente culmina para um estado de consciência alterado, para uma situação complicada ou para um ato impensado, mas sempre começa com um gatilho. E para identificar isso, há a necessidade do autoconhecimento, essa autoobservação, né, de quem sou eu, qual a minha realidade, o que me aciona, né, qual é o meu temperamento em determinados aspectos, o que mais me influencia, o que mais me tira do prumo, o que mais afeta meu pensamento, me
traz um estado de irresignação e compromete realmente a minha estabilidade. Nesse sentido, a observação, o autoconhecimento é importantíssimo, para que a gente possa aplicar as técnicas, que existem elas também, de sugestões possíveis do que eu posso fazer quando isso começa a acontecer, quando o gatilho começa a ser acionado. O que eu posso fazer? Quais são as buscas? E isso já acredito que fique como cenas para o próximo programa, para a gente poder trabalhar de maneira mais efetiva. Alguns exemplos que serviram para algumas pessoas de como conseguiram ir rompendo devagarinho com essas interferências, né? Como se comportaram, né? A mudança de pensamento, né? O que dá para fazer no dia a dia, quando a situação acontece, na prática, como é que eu faço? Né? A teoria tá linda, mas na prática, quando eu estou vivendo aquele drama ali, o que eu posso fazer? E a gente tem muitos exemplos aí que podem nos ajudar também a ir se conhecendo nesse processo. Isso pode servir para mim. Isso aqui eu acho que eu não consigo, mas isso aqui me ajuda. Né? E na série psicológica de Joana de Anjos, é por isso que nós falamos tanto aqui em autoconhecimento. Ela fala muito também, que é a mesma coisa, mas uma palavra diferente, autodescobrimento. Porque à medida que nós vamos mergulhando em nós vamos descobrindo tendências, comportamentos, né, afinidades que nós até nem imaginávamos. Né? Então, isso é base. Nós acho que em quase todos os programas aqui nós falamos, né, em autoconhecimento. Isso é muito importante. Né? É verdade. Sabe qual é uma das coisas que mais me anima no estudo da doutrina espírita? É que ela está sempre abrindo portas. Ela não fecha portas, está sempre abrindo portas. Porque nós falamos bastante aqui sobre espíritos superiores, espíritos inferiores, espíritos que ainda estão perdidos e por isso vivendo em desequilíbrio e por isso querendo atingir pela maldade, pela zombaria, por tantas manifestações inferiores e reprováveis. Mas e aí? Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. E aí a espiritualidade superior nos ensina que não existem faltas irremissíveis, faltas sem perdão, que não possam ser apagadas pela expiação. Então, qual é a esperança, já que estamos nos encaminhando para o final do programa e teremos, né, a continuidade desse tema no próximo programa, né? Qual é a porta aberta? É a porta da evolução. E mesmo os espíritos hoje considerados mais inferiores, né, ligados à maldade, às más intenções, eles vão passar também por esse processo de regeneração, de purificação, mas tudo ao seu tempo. E tem uma garantia que a espiritualidade nos dá nesse sentido. Mas fica para o próximo programa. Eu quero deixar aqui como um tema de casa, nunca falamos isso, mas no próximo programa nós vamos falar sobre o livro Roteiro. Especialmente aqui, eu gostaria que as pessoas entrassem na internet, no capítulo 8 do Roteiro, porque ele fala especificamente como nós podemos melhorar a nossa frequência vibratória, como nós podemos nos elevar. São técnicas que Emmanuel nos dá. Ele começa assim, só vou falar as primeiras linhas aqui. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo com força sem recuar. Olha aí, tem caminho. Tem caminho. Aliás, tanto tem caminho que alguém já disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo. Depois a gente deixa o livro ali no link para acesso. Roteiro, capítulo 8. Tá bom, é o que temos por hoje. Deixando aí a porta aberta para a sequência na próxima edição, então, do nosso Despertar Espírita, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, do Diógenes Chaves, eventualmente um ou outro de nós. Né? Hoje em influência espiritual. Eu sou o Diógenes, olha aí. Mas estará conosco na próxima edição. O Despertar Espírita termina aqui, esta reflexão sobre o sentido da vida, porque a vida continua nesta e em outras dimensões. Então, até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.